Queridos, mês setembro amarelo, mês das questões emocionais, das dores da alma, e nós temos a palavra de Deus que nos ensina sobre isso, a palavra de Deus que nos orienta sobre a importância de conhecermos a Cristo, de termos nele a paz que excede todo entendimento. E é sobre essa temática que nós iremos conversar ao longo desse mês de setembro. Sobre a paz que excede todo entendimento. A paz é um anseio de todos nós, e é a ausência da causa, uma enormidade de enfermidades emocionais, físicas e da alma. O que todos nós queremos é experimentarmos esta paz, mas quando não a temos, vem uma enormidade de enfermidades emocionais, físicas e da alma. Eu creio que o salmista, no Salmo 116, no versículo 3, expressa bem essa realidade, dizendo: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. E reflete exatamente alguém que estava no contexto de guerra, no contexto que a multidão queria tirar a sua vida, uma realidade que ele enfrentava, onde ele percebia que não tinha forças para enfrentar. E a consequência é a ausência de paz. E ele diz: angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Queridos, neste anseio pela paz, o ser humano entra em muitas guerras, numa constante tentativa de alcançá-la por seus próprios esforços. É interessante que todos nós queremos paz. Todos nós estamos buscando intensamente encontrar esta paz. E o grande problema é que por essa busca pela paz, nós criamos guerras. Nós enfrentamos diversas guerras. Nós tentamos combater tudo aquilo que está ao nosso redor e dentro de nós, numa expectativa de encontrar a paz. E aí surge a pergunta: o que nos garantirá a paz? Nesta busca constante, nessas guerras que nós criamos, mas a grande questão é: o que realmente irá garantir a você e a mim esta verdadeira paz? Só para a gente entender, nessa busca pela paz, muitos se casam ou abandonam casamentos. Nós encontramos pessoas acreditando que se encontrarem um ótimo casamento, encontrarão a paz que buscam. Mas na mesma forma, outros estão desfazendo os seus casamentos apenas para que eles possam encontrar a paz. Buscam estabilidade financeira ou fazem votos minimalistas. Ou seja, muitas pessoas acreditam que encontrar uma grande quantidade de dinheiro, ter uma grande riqueza, isso dará a ela paz. Em contrapartida, muitos vivem achando que viver uma vida simples, de abnegação, de abrir mão de várias coisas, irão encontrar nisso a razão de ter a paz. Cercam-se de amizades ou preferem ficar isolados. Pessoas acreditam que talvez bons amigos irão trazer paz ao seu coração. Em contrapartida, outros acreditam que se viverem sozinhos, aí sim terão a verdadeira paz. Adotam mudanças em suas aparências ou a autoaceitação. Muitos acreditam que se melhorar a aparência, vai ter paz. Outros acreditam que a autoaceitação, da maneira que é, talvez isso vai gerar paz no seu coração. E é óbvio que nós ficaríamos aqui a noite toda colocando esses dois pontos. Entre um acha uma coisa, outro acha outra coisa. Mas aparentemente estão buscando a mesma coisa, que é a paz. Enfim, acredito que mudando o seu mundo, irão encontrar uma paz duradoura. Talvez se mudar o mundo que eu estou vivendo, aí sim eu posso acreditar que a paz irá reinar no meu coração. Mas são tentativas de encontrar a paz sem considerar a inconstância da vida. Nós então achamos que aquilo naquele momento vai nos dar a paz, mas a vida é uma eterna inconstância. As coisas mudam repentinamente, as coisas mudam constantemente ao nosso redor. Então aquilo que talvez gerasse paz no nosso coração hoje, amanhã é o nosso motivo de guerra. É o nosso motivo de conflito no nosso coração. Talvez acreditando que a riqueza seria a razão de encontrarmos a paz, alcançamos a riqueza, mas a riqueza torna-se exatamente aquilo que nos tira a paz. Muitas pessoas desfazem casamento por acreditarem que aquilo traria a paz,
mas diante da realidade nova da vida, percebe que a sua paz está ausente do seu coração. O que nós então não consideramos a realidade da inconstância da vida. A tentativa de encontrar a paz a partir do nosso redor é a certeza da constante guerra interior que vivemos. Uma tentativa externa, uma tentativa de mudar as aparências, de mudar aquilo que está ao nosso redor, a única coisa que iremos deparar é a guerra constante que existe dentro do nosso coração. Certa feita, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. O que Jesus está dizendo aqui é exatamente essa paz efêmera, passageira e limitada. É a paz que o mundo oferece para nós. É a paz que sentimos num trabalho novo. É a paz que sentimos quando chega o nosso salário. É a paz que sentimos quando recebemos o relatório médico e as coisas estão bem. É a paz que sentimos quando tudo vai bem no nosso lar. É a paz que sentimos quando temos nossos amigos ao redor. Mas isso muitas vezes é passageiro. Isso muitas vezes muda repentinamente na nossa vida. E aquela paz circunstancial que o mundo nos oferece acaba. Mas sabe o que me intriga nesse texto? A frase de Jesus: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa expressão de Jesus aponta para a realidade de conflitos e confrontos, situações adversas que enfrentaremos, e nelas teremos a paz que Ele dá. Ele fala exatamente que a paz que o mundo oferece é passageira, limitada, e ela vai mudar repentinamente. Mas a paz que Ele oferece é diferente, a paz que Ele dá é diferente. Mas no mesmo contexto que Ele está dizendo aos discípulos que Ele vos deixará a paz, Ele está dizendo que eles serão odiados pelo mundo, que eles serão perseguidos pelas pessoas, que eles serão levados diante de tribunais, que eles enfrentarão o medo, a guerra, ou eles irão ter o coração atemorizado. Mas Ele diz: mesmo nessas circunstâncias, vocês terão paz. Porque a paz que eu dou a vocês não está limitada às circunstâncias e às situações. Mas a paz que eu dou a vocês, mesmo diante de situações adversas, vocês terão paz em meio a estas situações. Queridos, o erro de todos é desconsiderar a principal razão de não termos uma constante paz. Entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A principal razão que nos falta paz é a quebra da nossa comunhão com Deus, é a razão das nossas constantes guerras. O mundo desconsidera essa realidade. Nós teremos um mês inteiro que iremos ouvir palestras, iremos ouvir pessoas falando sobre esse tema, essa realidade das questões emocionais, mas dificilmente nós iremos ouvir que a principal razão da nossa ausência de paz é a quebra da nossa aliança com Deus. É a realidade do nosso afastamento da comunhão, do relacionamento, da proximidade de Deus. E é por isso que o ser humano vive em constante guerra dentro do seu coração. Queridos, a paz que Cristo nos oferece, em primeiro lugar, é a restauração da nossa comunhão com Deus. Nós oramos pela paz, nós ansiamos pela paz, nós acreditamos que Deus pode nos dar a paz. Mas o grande problema é que nós esquecemos que primeiro o que Ele quer fazer é restaurar a nossa paz com Ele, a nossa comunhão com Ele, a nossa vida com Ele. Não é tentar consertar as coisas ao nosso redor, não é tentar mudar as circunstâncias ao nosso redor, mas primeiro é aquilo que traz a maior guerra do nosso coração, que é o nosso afastamento de Deus. E Cristo traz exatamente essa restauração, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, a paz com Deus é o fundamento da paz que excede todo entendimento. Nós só encontraremos a paz em meio às guerras da vida, se nós termos a consciência que nós estamos em paz com Deus. Que a nossa vida foi restaurada em Cristo Jesus, a uma relação íntima e perfeita com o nosso Deus. É dessa maneira que Cristo veio pagar um alto preço,
para que aquilo que nos afastava de Deus fosse quebrado. E nós pudéssemos mais uma vez, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Ou seja, agora em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, a partir do texto de Romanos, capítulo 5, do verso 1 a 11. A paz que excede todo entendimento tem como fundamento a nossa reconciliação com Cristo, em Cristo. Romanos capítulo 5, do verso 1 a 11, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça no qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse texto começa lá em Romanos 3, quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre a realidade nossa diante de Deus. E no versículo 23 ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o apóstolo Paulo, do capítulo 3 ao capítulo 8, ele fala exatamente sobre a realidade nossa, daqueles que não estavam como a linhagem de Israel, aqueles que estavam longe das promessas, a maneira que em Cristo nós fomos reconciliados e reaproximados. E ele fala da situação de todos nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eis a razão de nossas enfermidades da alma, de nossas carências relacionais, do nosso acúmulo de traumas, de nossos medos e ansiedades, de nossas inconstâncias e frustrações, de nossas inúmeras tentativas de buscar a paz. É essa a realidade que mostra exatamente por que nós vivemos todas essas enfermidades, porque nós temos essas carências, esses acúmulos, esses medos, essas ansiedades, exatamente pelo fato que o pecado nos afastou da glória de Deus. O pecado nos afastou da presença de Deus. Nós que fomos criados para nos relacionar com Ele, fomos afastados da presença dEle. E, consequentemente, tudo isso passou a fazer parte de todos os seres humanos. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, logo no versículo 24, ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele fala que todos nós estávamos longe da graça de Deus. Todos nós éramos pecadores e por isso não tínhamos comunhão com Deus. Mas no versículo 24 ele diz: sendo justificados gratuitamente. O que é ser justificado? De maneira muito simples, você comete um crime. E por esse crime, você tem uma sentença. Você precisa pagar por aquele crime. Mas você se apresenta para pagar por aquele crime. Mas você recebe a seguinte informação: alguém já cumpriu a pena no seu lugar. Alguém já cumpriu a pena que você deveria pagar. Consequentemente, você agora não deve mais nada para a lei. Você não deve mais nada
para a justiça. E aquele peso que tinha sobre você foi tirado. O que ele está dizendo é que Cristo Jesus pagou o preço necessário, aquilo que era a nossa pena, a nossa condenação, aquilo que era o salário do pecado, que era a morte, foi pago por Cristo Jesus. Consequentemente, ele, sendo justo, justificou a muitos. Hoje nós já não temos mais esta condenação sobre a vida de cada um de nós. E ele diz, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O nosso Redentor, aquele que pagou a fiança em nosso lugar, aquele que pagou o preço para nos libertar da nossa condenação eterna. Então, aquilo que nos afastava de Deus, agora em Cristo Jesus, nós somos reconciliados. Nas palavras do apóstolo Paulo aos Colossenses, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por meio de Cristo Jesus, havendo feito a paz, por meio do sacrifício de Jesus, reconciliasse com ele mesmo todas as coisas. O que nós aprendemos? Que aquilo que nos afastava de Deus, o preço foi pago. E hoje nós somos reconciliados. E o apóstolo Paulo começa então o capítulo 5 dizendo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É interessante que no capítulo 6 surge a seguinte pergunta, já que nós temos paz com Deus, nós podemos viver de qualquer maneira? Nós podemos entregar a nossa vida ao pecado? O apóstolo Paulo vai dizer, não, de modo nenhum. Porque se nós estamos em Cristo e morremos para a realidade do pecado, nós não iremos voltar para essa realidade, porque agora nós temos a nova vida em Cristo Jesus. Queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que tudo aquilo que nós perdemos por meio da queda, ele está restaurando na nossa vida a cada dia. E chega no capítulo 8, ele diz, pois agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que ele está nos ensinando é que nós temos paz com Deus. Já não tem nada que possa nos condenar, porque aquilo que era a condenação que nós tínhamos, já foi levado sobre Cristo Jesus. Paulo fundamenta a partir da doutrina da justificação, recebemos a reconciliação. Por meio da justificação, nós fomos reconciliados. E que a reconciliação fundamenta o fato de termos a paz que excede todo entendimento. Então, aquilo que era o nosso maior motivo de guerra, nós recebemos a palavra de perdão, a palavra de reconciliação. E agora essa palavra de reconciliação é a razão pela qual nós temos a paz que excede todo entendimento. Queridos, 3 lições simples desse texto. A paz que excede todo entendimento tem como fundamento a nossa reconciliação em Cristo, pela firme esperança que concede a nós. Versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós temos a paz que excede todo entendimento, firmada em Cristo, por uma firme esperança. A limitação da paz que encontramos em algo neste mundo em 2 fatores. Primeiro, a inconstância do presente. Então, encontrarmos a paz naquilo que o mundo oferece para nós, o primeiro problema dela, a inconstância do presente. Muda repentinamente. As coisas mudam em milésimos de segundo. Aquilo que era talvez uma notícia boa, repentinamente transforma-se em algo ruim. Aquilo que aparentemente estava tranquilo e sereno, se transforma numa grande turbulência na nossa vida. Então, acreditar que as coisas deste mundo irão trazer a paz, que excede todo entendimento, primeiro que nós aprendemos, a inconstância do presente. E o segundo, a incerteza do futuro. Tudo está bem hoje? Eu não garanto que estarão amanhã. Nós não temos nenhuma garantia que as coisas estarão do mesmo jeito que estão hoje em paz. Nós não iremos ter a certeza nunca que o amanhã nós iremos enfrentar, iremos ter a mesma paz. Ou seja, 2 pontos importantes para a gente entender por que nós temos essa esperança que concede a nós. O apóstolo Paulo diz, obtivemos igualmente acesso. Uma ação da graça concedida agora. E ele diz,
e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A segurança desta graça para a eternidade. Aquilo que nós não temos a segurança do presente, Ele oferece a nós. Aquilo que não temos a segurança do futuro, Ele também oferece a cada um de nós. Vamos primeiro conversar sobre esse primeiro ponto. Uma ação da graça concedida agora. Ele vai dizer a carta aos Efésios: nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele fala de uma outra, ele começa dizendo que nós estávamos longe da graça de Deus. Nós estávamos no mundo sem Deus, sem amizade com Deus. Mas pela graça nós fomos agora restaurados em Cristo Jesus. Nós não estamos buscando uma restauração. Nós não estamos buscando um perdão. Nós não estamos buscando reconciliar com Deus a partir de nós mesmos. Hoje, em Cristo Jesus, Ele já nos deu essa reconciliação. Como ele fala aos Efésios: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Hoje, nós já temos essa certeza na nossa vida, que nós somos da família de Deus. Nós pertencemos a Deus em Cristo. Ou seja, uma ação da graça concedida agora é o privilégio da relação restaurada. Nada mais importante ao homem de saber que ele está em paz com Deus, porque esta restauração já aconteceu agora em Cristo Jesus. A convicção do cuidado presente. Se nós temos a certeza dessa reconciliação com Deus, que nós estamos em paz com Deus, a convicção que nós temos é que cada dia da nossa vida, hoje, Ele está cuidando de nós. E o perdão como oportunidade do recomeço. Quando nós cometemos algo que nós sabemos que nos tira a paz com Deus, nós simplesmente podemos fazer uma coisa: confessar a Ele o nosso pecado. Confessar a Ele o que nós cometemos. E aí simplesmente nós, mais uma vez, recebemos dele o perdão. E esta paz é restaurada. Esta paz volta a invadir o nosso coração. Então, quando nós olhamos esta paz, que está de todo entendimento, como fundamento na reconciliação, é porque hoje nós já temos comunhão com Deus. Mas e quanto ao futuro? A segurança dessa graça para a eternidade. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:18, diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quanto ao futuro, nós temos uma plena convicção que tudo que nós sofremos hoje, mas eu olho para a eternidade, eu tenho a paz. Porque eu sei que tudo que eu vivo hoje não se compara à glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Como o apóstolo Pedro diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No contexto da carta de Pedro, Pedro escreve uma carta para a igreja na diáspora, uma igreja perseguida, uma igreja maltratada, uma igreja que sofria por consequência da sua fé. E diante dessa realidade, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que tudo que vocês estão vivendo hoje, lembre-se da viva esperança. Lembra para que vocês foram regenerados, para aquilo que vocês aguardam quanto ao futuro. E ele vai dizer: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Se por um tempo precisar sofrer, fique em paz. Tenha uma certeza que tudo vai redundar em honra, louvor e glória. Queridos, aponta para algo maior que o transitório. Quando nós entendemos que no presente Ele cuida da gente e nos dá uma esperança para o futuro, o que Ele está dizendo para a gente? Aponta para algo maior que o transitório. As coisas que passamos aqui tornam-se pequenas demais. O que nós vivemos aqui torna-se passageiro demais. E nós entendemos que algo maior está sendo preparado a cada um de nós e dá uma segurança eterna. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é a morte, não é a vida, não é a altura, não é a profundidade, não é anjo, não é principado, não é nada. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. John MacArthur, comentando sobre isso, ele diz:
o cristão não tem motivos para temer o futuro e todos os motivos para se alegrar nele, porque ele tem divinamente garantido a esperança que o seu destino final é o de compartilhar a própria glória de Deus. Nós temos paz quanto ao futuro, porque ele vai dizer, não temos motivos para temer e todos os motivos para se alegrar no futuro. E é interessante que a maior razão que nos tira a paz é a ansiedade. É a preocupação com o amanhã. É exatamente o que pode nos acontecer amanhã. Mas quando nós entendemos que essa viva esperança foi colocada no nosso coração, nós não temos nenhum motivo para temer o futuro e todos os motivos para se alegrar nele. Se a reconciliação com Deus nos dá segurança no hoje e no amanhã, a paz que excede todo entendimento transbordará em nossa vida. Se eu tenho certeza que hoje Ele cuida de mim e o amanhã está garantido na mão dEle, o meu coração, todos os dias, irá transbordar da paz que excede todo entendimento. E obviamente o apóstolo Paulo não está vendendo para nós uma falsa propaganda. O apóstolo Paulo não está dizendo que o mundo nós teremos paz com Deus e tudo vai caminhar da melhor maneira. Mas ele vai deixar claro que nós teremos problemas no mundo. E aí vem o segundo ponto. Pela diferente maneira de encararmos o sofrimento. Ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Queridos, se há algo que nos tira a paz, são os dias difíceis, as lutas constantes e os enfrentamentos paralisantes que nós temos todos os dias. Se tem algo que nos tira a paz, dias difíceis, lutas constantes e enfrentamentos paralisantes. A razão é que os compreendemos como um fim em si mesmo, ou algo que define quem somos. Nós olhamos os problemas, os enfrentamentos, as lutas, e olhamos apenas como um fim em si mesmo. Ou nos limitamos a entender que aquilo revela quem nós somos. Ou seja, o momento define quem nós somos. A partir disso, então, nós permitimos sermos conduzidos, orientados ou definidos pelos problemas que nós enfrentamos. Mas presta atenção no que o apóstolo Paulo diz aqui. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha esse comentário. Somos desmamados do mundo e nos tornamos mais capazes de perceber e apreciar o que é celestial. Assim, a esperança que já está em nós se torna mais clara e radiante. Quanto mais tribulações nós enfrentamos aqui, quanto mais problemas nós temos, mais consciência nós temos que não somos deste mundo, que nós não pertencemos aqui. Nós sabemos que tudo será restaurado para a glória de Deus. E, consequentemente, nós podemos entender que nós estamos nos desmamando deste mundo para entender cada vez mais o que é celestial na nossa vida. O que nós temos, aquilo que Deus oferece em Cristo Jesus. Ou seja, não é pelo cuidado de Deus em meio à tribulação em si, mas é pela certeza do cuidado já nos dado na salvação. Paulo não vai dizer para a gente que no meio da tribulação você tem o consolo de Deus, você tem o refúgio que encontra em Deus, você vai ter o cuidado constante dele, você vai ter a proteção dele. Ele não está colocando razões no meio da tribulação que ele vai nos dar, mas ele fala que na tribulação precisamos olhar para aquilo que ele já nos deu, porque se nós esperarmos aquilo que ele vai nos oferecer, nós esqueceremos a maior bênção que ele já deu para nós, que é a reconciliação com Deus. Olha o que ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o versículo seguinte ele vai dizer: se nós, ainda inimigos dele, ele já nos reconciliou, muito mais agora, já reconciliados com ele, ele vai nos dar vida. Ou seja, quando eu perder de foco o que ele já fez por mim, nada que ele faça daqui para frente vai ser suficiente para me dar a paz que excede todo entendimento. Mas quando eu olho o sacrifício maior que ele já fez por mim, tudo que eu passo aqui
são coisas menores, coisas pequenas demais. Queridos, ele diz assim, ó, sabendo que, a partir da experiência da reconciliação, nós temos que ter um entendimento. A partir da consciência que nós somos reconciliados em Cristo Jesus, nós temos que ter uma consciência. Primeiro, ele diz, tribulação produz perseverança. As pressões da vida nos fortalecem na fé. Nós encaramos de maneira diferente o sofrimento, porque sabemos que as pressões da vida nos fortalecem na fé. E é interessante que quando nós estamos na tribulação, nós não percebemos isso. Mas quando nós passamos por ela, nós testemunhamos. Eu sei o quanto aquilo me fez forte. Eu sei o quanto aquilo fortaleceu a minha fé. O quanto aquilo me ensinou a confiar em Deus. O quanto aquilo impactou a minha vida de oração. O quanto aquilo mostrou a importância de buscar Deus constantemente na minha vida. Então, quando nós entendemos que a reconciliação nos aproximou de Deus, nós começamos a perceber que nós encaramos de forma diferente o sofrimento. Mas ele ainda diz, e a perseverança, experiência. A persistência revela nosso caráter aprovado. O apóstolo Pedro vai dizer que quando nós passamos pela tribulação e perseveramos, ele diz, vai redundar em honra, louvor e glória. Ou seja, cada vez mais amadurecemos na nossa fé e o nosso caráter agora é aprovado. E o próprio Tiago vai dizer que quando nós passamos por provações, temos que ter toda alegria. Por quê? Porque ela vai mostrar exatamente a perseverança completa. Vai nos moldar conforme Cristo Jesus. A realidade que nós temos, queridos, de olhar o sofrimento é, eu vou persistir em meio ao sofrimento. Eu vou persistir em meio à dor, porque eu sei que está sendo provado e será aprovado o meu caráter. Mas também, diante das novas provações, a convicção do cuidado e a esperança. Queridos, diante das novas provações, eu tenho uma convicção do cuidado de Deus. Cada experiência que eu passo na minha vida, eu percebo o quanto Deus cuida de mim. O quanto Deus aproxima constantemente no seu cuidado sobre a minha vida. E essa experiência vai gerando, diante das novas provações, esperança. E quando chegar a notícia ruim, o meu coração terá paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque eu tenho a experiência que em outros momentos ele já mostrou o quanto ele se importa, o quanto ele me ama. E a consequência é que eu vou ter esperança quanto ao dia de amanhã. Se a reconciliação com Deus nos ensina a encarar o sofrimento de forma diferente, a paz que sai de todo entendimento transbordará em nossa vida. Se a reconciliação me ensina a encarar o sofrimento de forma diferente, diante da dor, eu terei a paz que excede todo entendimento. Queridos, diante do sofrimento, o apóstolo Paulo não vai dizer que a nossa vida é só sofrimento. Mas ele falar que no sofrimento nós podemos nos gloriar em Deus. Ou a melhor tradução, nos alegrar em Deus. Pela certeza que a nossa alegria está em Deus. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Olha o que comenta sobre isso F.F. Bruce. Paulo, mais uma vez, traz os seus leitores de volta à terra. Os frutos da justificação, de forma alguma, estão todos no futuro. Ao estabelecer um relacionamento amistoso com Deus, Cristo nos deu algo que nos faz regozijar. Então o apóstolo Paulo não fala apenas de uma glória lá no céu. Eu sei que no céu não vai ter sofrimento, eu sei que no céu tudo vai ser transformado, nós vamos ser curados, eu sei que lá no céu a eternidade vai ser oferecida para a gente, vai ser uma vida maravilhosa. Não, o apóstolo Paulo nos traz a realidade da terra. Ele não oferece apenas o que diz quanto ao futuro, mas no presente nós podemos ter um relacionamento e poder desfrutar desta paz e dessa alegria. E ele diz, agora a reconciliação. Agora nós gentios podemos dizer que também é o nosso Deus. E todas as bênçãos decorridas desse pertencimento recaem sobre nós. Então o apóstolo Paulo escreve exclusivamente aos gentios. Aqueles que receberam Cristo Jesus, que não eram da linhagem de Israel.
O povo de Israel dizia, Ele é o nosso Deus. O texto dizia, o Senhor teu Deus. Mas os gentios não poderiam considerar assim. Mas em Cristo Jesus, nós agora podemos dizer que Ele é o nosso Deus. Agora nós pertencemos a Ele. E esse pertencimento traz sobre nós todas as promessas da palavra de Deus. Todo o fundamento das Escrituras recai sobre cada um de nós. Toda a bondade, todo o amor, toda a misericórdia, a fidelidade recai sobre cada um de nós. Queridos, e aí por isso nós entendemos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Lembrando que o apóstolo Paulo estava preso, podendo ser condenado à morte. O que ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, a alegria nossa não está na circunstância, não está no momento que estamos passando, não está naquilo que o mundo acredita que traz a paz. A nossa alegria está em Deus. Ou Pedro vai dizer, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Queridos, o apóstolo Pedro está dizendo para aqueles que não viram Jesus, ou seja, também cada um de nós, não vimos, mas cremos, e aí nós temos essa alegria indizível e cheia de glória. Quando nós olhamos um mundo onde não tem paz, um mundo que busca desesperadamente encontrar a paz em circunstâncias, mas aquilo no dia seguinte vira guerra, e aí a alegria não está presente no seu coração. Num mês onde tanto se trata sobre o suicídio, tentando trazer respostas deste mundo para aquietar as dores da alma, nós temos uma resposta clara e objetiva. A reconciliação com Deus é o princípio da paz que excede todo entendimento. E no lugar de toda tristeza que o mundo pode nos dar, nós temos uma alegria indizível e cheia de glória. Ou seja, se a reconciliação com Deus nos preenche de alegria, a paz que excede todo entendimento transbordará em nossa vida. Se nós temos a reconciliação e nos preenche de alegria, nós teremos a paz que excede todo entendimento. Ter como fundamento a nossa reconciliação com Cristo, pela firme esperança que concede a nós. Porque nós sabemos que hoje nós temos comunhão com Deus. E hoje nós temos a certeza do cuidado de Deus. Mas não apenas hoje. Nós temos a convicção do futuro, que Deus tem preparado a cada um de nós. Por isso, de maneira diferente, nós enfrentamos o sofrimento. Nós passaremos por tribulações, nós passaremos por perdas, por sofrimento, mas iremos encarar de forma diferente. E aí, nós teremos a alegria, nossa não firmada em circunstâncias, mas a nossa alegria está firmada em Deus. Queridos, nós temos oferecido a nós a paz que excede todo entendimento. Mas para isso, qual é o fundamento dessa paz? A nossa reconciliação com Deus por meio de Cristo Jesus. Então, diante de qualquer circunstância que tente tirar de você a paz, lembra no seu coração, traz de volta essa realidade, que nós temos a reconciliação com Deus. E se nós temos reconciliação, nós temos a paz com Deus. Quero orar com você, quero orar por você, para que todos nós possamos experimentar em Cristo Jesus, fundamentado na reconciliação, esta paz que excede todo entendimento. Pai, é um mês onde nós iremos ouvir tanto, ó Deus, a realidade do sofrimento da alma, as questões emocionais, tantas pessoas sem esperança no mundo, Pai. E muitas vezes nós estamos vendo essas realidades e permitimos que isso adentre o nosso coração e domine a nossa mente. E nos esquecemos, ó Pai, dessa realidade da Tua palavra, aonde, Deus, sabemos a fonte de todo o sofrimento humano, que foi exatamente a realidade que todos pecaram e todos carecem dessa glória do Senhor, ó Pai. A realidade do pecado trouxe exatamente todas as enfermidades da nossa alma. E assim, ó Deus, tentamos, ó Pai, de várias maneiras, encontrar essa paz naquilo que nos oferece o mundo.
mas sabemos, ó Deus, que tudo é circunstancial, é passageiro e é limitado. E aí nos encontramos novamente enfrentando as mesmas guerras no nosso coração. E sabemos, ó Deus, que tudo começa a ser mudado e consertado na nossa vida, quando nós somos reconciliados com o Senhor e nós temos paz com o Senhor, ó Pai. E assim, ó Deus, que seja essa mensagem guardada e firme no nosso coração e na nossa mente, para que possamos experimentar em todo o tempo esta paz que excede todo entendimento. Ó Deus, firma isso no nosso coração, para que possamos saber, ó Deus, diante do sofrimento, encarar cada um deles de forma diferente. E de saber, ó Deus, que tudo será feito sobre a nossa vida, e assim seremos moldados para a Tua honra e Tua glória, Pai. E diante daquilo, ó Deus, que nos tira a paz, e consequentemente a nossa alegria, que possamos lembrar que a nossa paz está com o Senhor, e é no Senhor que está a nossa alegria, para que possamos viver essa alegria indizível, que não é firmada em circunstâncias, mas é na nossa relação restaurada com o Senhor. Nos abençoe, ó Deus, e que possamos compartilhar essa mensagem com outros, para que eles também possam ter o privilégio de experimentar a paz que excede todo entendimento. É o que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.